aí que viram 30, viu? E nessa noite agradável de sexta-feira, chega aqui mais uma vez ele. Tem que ter, né? Sempre tem, rapaz. Não falta não. Quem chega na sua tela, ó. O rapaz do rostinho lindo, professor Gilson Soares, trabalhando aqui a questões da geografia, né? Que disciplina maravilhosa, nossa ciência geográfica. Agora no módulo 3, você que nos acompanha aí pela tela da TV Nova Nordeste, teve uma aula show no módulo 2 com o rapaz lá, o Matutinho lindo, e ele chega aqui mais uma vez comigo no módulo 3. Corta ali, Noronha. Alô, meu povo bonito da EJA, módulo 3. Hoje a gente vai misturar um pouquinho a geografia com a história, porque na verdade as duas andam sempre juntas, de mão dadas, uma pertinho da outra, como diz seu José, uma encangada na outra, né, pezinho de bolo? Pois é. Uma cotozinha inchada. Alô, Vanessinha. Se eu tivesse a beleza de Vanessinha, menino, nem aqui eu estava, viu? Mas vamos falar dos QR Code, professor? Vamos lá? Cadê os QR Codes? Vamos trabalhar a questão Cadê? dos Noronha vai QR colocar aí, Codes, Noronha? né? Os QR Vai Codes? colocar os QR Vai. Codes. E o professor sai da sala? Oxa, ali, ó. QR Code vai chegar maravilhosamente, ó. Eita. Para você posicionar a câmera do seu celular, vai direto à loja de aplicativos, baixa o Educa Recife, abençoado, para interagir com a nossa aula, ter acesso ao nosso conteúdo na palma da sua mão, no seu celular. Tem o canal do YouTube também, viu? E vocês continuam nos assistindo aí pela TV Nova Nordeste. Vamos falar sobre o quê? O processo histórico da ocupação do território brasileiro. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Então, como o professor já adiantou ali, o Jorge Paulo, vamos trabalhar muito a questão da história e entender como é que se inicia esse processo de ocupação no nosso queridíssimo território nacional. Olha aí o nome da fera, hein? Olha o nome da fera, hein? Lá de cá. Ela tá aqui, o nome tá aqui, ó. Victoria Firmino, fazendo aí a interpretação de Libras da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Aí já chega na tela, professor. Olha aí, hein? O nosso queridíssimo continente sul-americano. Olha como o Brasil é o maior de todos, hein, professor? É. O Brasil tem essas dimensões continentais. E aí, ó, tem os seus limites terrestres, com 9 países fazendo fronteiras aqui com o Brasil. Ó. Tem a nossa queridíssima Argentina, nossos hermanos, um pedacinho bem pequenininho ali, tá vendo a Argentina fazendo a fronteira? Paraguai, Bolívia, eita, Bolívia é terra boa, viu, professor? É. Peru, a Colômbia, eita, Venezuela, aí tem lá em cima os pequenininhos, né? A Guiana, que o professor estava até dialogando, né? Descendência holandesa. É. Aí tem o Suriname. Inglesa, E agora vem o nomezinho que... O Suriname o nomezinho que o senhor gosta, né? Bastante, né? Departamento Ultramarino Francês. das Guianas. O ultramarino é porque é do outro lado do mar. Do oceano, né? A França, como vocês sabem, pertence à Europa. Beleza, pessoal? Então vocês têm aqui a distribuição territorial, né? Vocês verem as dimensões do Brasil e os países que fazem fronteira com eles. Aí você diz, professor, o nosso território foi sempre assim, com esse desenho, com essa dinâmica territorial? Não. Tiveram, né, ao longo dos anos, vários fatores que foram ocorrendo, territórios que foram sendo acoplados, como o caso do Acre, que pertencia à Bolívia, e mais para frente foi acoplado ao nosso território nacional e o Brasil foi ali, ó, ganhando essas dimensões territoriais, esse desenho que é o nosso atual. Beleza, pessoal? Mas antes, olha só, professor, que chega na tela, ó, a formação do território brasileiro. Formação aí, ó, resultou de um processo expansionista, iniciado, olha só, hein, com a chegada dos europeus lá atrás, professor, no século XVI. O pessoal é ligado. Essas terras já eram habitadas por diversos povos
indígenas. Então lá, né, aquela datazinha bem famosa, né, 1500, a contagem de séculos a gente sempre pega, né, o númerozinho de começo, 15, e aí vai somar com mais um, né, então, ó, século 16, e aí chegam aqui os europeus, né, aquele povo vindo lá nas caravelas, né, aqueles barcos, aí quando chega aqui no território, professor, já tem os habitantes nativos, né, que posteriormente vai receber o nome de índio, né? Que é justamente, professor, tem até, né, aquele termozinho, né? Antes da chegada de Colombo. Aí chamam de pré-colombianos. Justamente os povos indígenas que já habitavam aqui o nosso território. Então, olha aí, ó, os povos que aqui já existiam mantinham línguas, habitats alimentares, tradições religiosas distintas, bastante heterogêneo, constituindo uma enorme diversidade cultural, e aí foram chamados de índio, vivendo em toda a parte do território, em maior parte os tupis-guaranis. Aí tem um segredo, né? Eu até falo ali com o professor Jorge Paulo agora, o pessoal pensa que foi um negócio bem, né? Qual o segredo? Harmônico, né? Aí chegam aqui os europeus, oh, que povo lindo, agradável, vem cá, me dá um abracinho, eu vim aqui compartilhar com vocês meus conhecimentos, conhecer suas terras. Não foi bem assim não, né, professor? O negócio não foi tão harmônico assim não, né? Não, de jeito nenhum. O que a gente tem aí do início, né, os primeiros contatos entre os europeus e os primitivos habitantes, né, da América, né, não foi um contato amistoso, embora inicialmente o português, né, os portugueses que aqui chegaram, como também os franceses chegaram, isso, espanhóis. Né, os espanhóis, eles tentaram de alguma forma, inicialmente, ter esse primeiro contato de forma mais amigável com os habitantes da América, que vamos chamar de índios, porque se pensava ter chegado nas costas orientais das Índias. Porém, né, com o passar do tempo, o índio percebeu que o português, naquela história de amizade, né, ele queria mesmo era botar o índio para trabalhar como escravo. Né? Então aí o índio ele parte para o interior, por chamado sertão, né, e aí começa posteriormente a escravização dos povos africanos. Né? Exatamente. Aí quando a gente começa a ter a exploração, né, do material humano, da figura do índio e também sucessivamente as riquezas naturais, né? Principalmente, né, aquela plantazinha bem famosa que você já ouviu falar bastante, né, o pau-brasil, né? Sim. Que dava lá, professor, eita lá, uma tintinhazinha que fez sucesso na Europa, viu? Porque é interessante, o professor Gilson coloca aí do pau-brasil, lembrar vocês o seguinte, que a madeira, a árvore pau-brasil, ela já existia já na costa africana, na Índia, né? E o tingimento do tecido na cor vermelha, com esse pau-brasil, ele aumentou a produção, porque não existia o tingimento vermelho. Geralmente se usava um molusco, né? Que tinha feito o polvo, né? Então tirava dali o extrato vermelho, por isso que a roupa vermelha era a roupa da nobreza, né? Dos reis, porque era muito mais caro se fazer um tecido vermelho. Então, os brasileiros eram aquelas pessoas que trabalhavam com o pau-brasil, na estação do pau-brasil, extração do pau-brasil, e aí fazia-se o tingimento, né? Como Portugal, em 1500 até mais ou menos 1530, não estava preocupado em ocupar o Brasil, mas sim em chegar nas Índias, né? Contornando a África, o que é que ele faz? Ele faz um negócio com os brasileiros para vir até a terra, chamada Terra de Santa Cruz ou Ilha de Vera Cruz, que era o Brasil mais na frente, para extrair o pau-brasil. Tanto que a gente tem o ciclo do pau-brasil, que é o primeiro ciclo econômico, né? Que é de 1500 até 1530. Nesse período, a economia era o escambo, né? Que era o uso da troca, né? Do serviço dos índios por produtos, por presentes, né? Por bugigangas, né? Ou troca de serviços por serviço. Então, você vai ter aí um período inicial, um período onde não houve a ocupação efetiva do território brasileiro. Tá? Mas aí, deixa agora o professor do Rustino nem falar sobre o Tratado de Tordesilhas e da Bula Intercetera, viu, professor? Que é um palavrão aí que o pessoal muitas vezes... O senhor já gosta dessas palavrinhas, né?
Mas aí, dentro disso que o professor está falando, os primeiros ciclos, para o Brasil, os olhos econômicos, né, estavam bem voltados aqui na nossa parte, na região norte, região nordeste que a gente vive. Com o avançar do tempo, né, surgindo novos ciclos, café, ouro, os olhos já ficaram voltados para a parte mais central do Brasil, que é quando a gente tem aquela questão, né, e muda a capital, que era Salvador, justamente o Rio de Janeiro, e aí aquela região mais central do Brasil, né, hoje o nosso queridíssimo Sudeste, começa a receber mais incentivos econômicos, os olhos ficam mais voltados para aquela região que acaba sendo bem mais desenvolvida em relação às demais. Na tela, professor, é justamente a questão do Tratado de Tordesilhas. Ó. Você vê ali marcado, ó, na nossa queridíssima América do Sul. Olha o Brasil ali, ó. Tá vendo lá o Brasil? Sim. E aí você tem essa demarcação que vai dividir, né? O território português e o território espanhol. Aí tem o segredo, né? Tem a ilhazinha de Cabo Verde, tá vendo ali? Madeira, Cabo Verde e Açores. Exatamente. As 3 madeiras ilhas do Atlântico. Na costa africana. Então, como foi que fizeram a divisão? Ó, pegaram 370 léguas, a de medida, né? Cerca aí de 1.800 quilômetros. Aí vem a marcação, né? As terras a leste deste meridiano pertenciam a Portugal. Então, passou essa linha vermelha, tá vendo lá a linhazinha? Sim. Marcando o meridiano. Pronto. As terras a leste vão pertencer a Portugal, que é justamente aqui, ó, Nora. Se tu mostrar para mim aqui no mapa, aqui, ó, as terras a leste, aqui, ó, deste meridiano, a leste, território português. As terras a oeste, domínio espanhol. Assim que se caracterizou a divisão de terras, isso aqui bem antes de 1500, o que aí já é uma evidência que comprova, né, em que os portugueses sabiam que tinham terras aqui, não foi uma andada, vamos navegar por aí e saber, né, que tem aquela questão, né, não das folhas que surgiam, das aves, não, é uma viagem direcionada, já tinha um sentido, eles já tinham um conhecimento prévio da existência dessas terras aqui. Beleza, pessoal? Aí, professor, como vai avançando, né? Sim. Com a ocupação portuguesa nas terras, né? Que atualmente, ó, é o território brasileiro, se limitava-se à faixa litorânea. Tá vendo aí onde se desenvolveram uma constante exploração do pau-brasil, madeira abundante nessa região, muito valorizada no mercado europeu. Então, por isso que nós temos hoje, na formação atual do nosso território, se você pega essa parte litorânea, se eu voltar no mapa aqui vai até me ajudar, se você pega essa parte aqui, ó, litorânea do Brasil, estou apontando aqui, ó, onde a gente encontra as principais capitais para o professor, com bastante aglomerações de pessoas, né? A população brasileira ela ocupa bem mais essa faixa do nosso território. Temos Recife, Salvador, Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos. O Brasil, que é uma cidade, um país urbanizado, onde as pessoas vivem mais nas cidades do que no campo. Beleza, pessoal do módulo 3? E aí, ó, o povoamento, professor, teve início nas lavouras, tá vendo? Ó? De cana-de-açúcar, nos engenhos, os quais transformavam essa cana-de-açúcar, principalmente no nosso território aqui do Nordeste e no litoral paulista, justamente o ciclo do açúcar, que foi um ciclo econômico bastante importante na formação do nosso território. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, para encerrar, professor, o destaque aqui, ó. População concentrada em pequenos núcleos urbanos. As primeiras vilas e cidades, ó, São Vicente, olha a nossa queridíssima Olinda, professor. Sim. Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião, lá no Rio de Janeiro, Salvador, que tem justamente esse destaque, né? Foi a primeira sede do governo português na colônia. Aí vocês já sabem, né? 1793, a gente desce e vira capital, nossa queridíssima Rio de Janeiro, e ali o professor Jorge já vai se despedindo. Opa! Pessoal, foi uma satisfação, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula. E a gente acho que continua um pouquinho mais nas próximas aulas, falando um pouquinho dessa situação aí do Brasil,
né, da formação do território brasileiro e a influência dos povos brasileiros, beleza? Fique com Deus e até outra hora. Beleza, pessoal? Módulo 3, um forte abraço. Fica aguardando aí com o módulo 4, bem show com o professor Matutinho Lindo, viu? Forte abraço.